Juventude e Palmeiras, onde assistir, o horário e as prováveis escalações. Tem também quanto Palmeiras e Flamengo já faturaram com a Libertadores e o Palmeiras ganhou mais que o Flamengo e pode ganhar ainda mais também se for campeão. Tem também a CBF encaminhando mudanças de jogos de Palmeiras e Flamengo nessa reta final do Brasileirão. Então você, às vezes, você se programou para algum desses jogos, é importante você saber também porque pode alterar aí o seu planejamento, né? E também até para você se ligar na reta final da tabela do Brasileirão fechado. Meus amigos, eu sou Bruno Ramos, para você que não me conhece, muito prazer. Todo santo dia tem quase vídeo aqui, vídeo sobre Palmeiras, futebol em geral. A gente chega aqui com muita informação, resenha, entretenimento para vocês, que é assim que o futebol tem que ser. Você que já me conhece, chega mais, dedão no like, conto sempre aí com a sua inscrição no canal, com seus likes nos vídeos, que é muito importante para a gente, para o crescimento do nosso trabalho e para o nosso canal também. Fechado, meus amigos? Vamos lá trocar aquela ideia e atualizar aqui vocês também das informações, né? Vamos trocar uma ideia aqui e também falar sobre as informações de hoje. A CBF, ela encaminhou a mudança aí nas datas dos jogos de Palmeiras e Flamengo do Brasileirão que antecedem a final da Conmebol Libertadores. Então aqui, ó, o que acontece? A CBF deve confirmar em novembro, né? Agora, comecinho de novembro, as datas dos jogos de Palmeiras e Flamengo contra Grêmio e Atlético Mineiro pela 36ª rodada do Brasileirão. O que vai acontecer aqui? A tabela da 36ª rodada, ela ainda não foi desmembrada, mas os jogos estão marcados para o dia 29 e 30 de novembro. Então, atenção, você que se programou aí, tá? Né? Às vezes eu conheço muita gente que vai para fora ver o Palmeiras também, o pessoal que acaba viajando. Tudo indica que Grêmio e Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo sejam antecipados para terça-feira, dia 25. Aí você já sabe, né? A gente pode ter time reserva aqui, que os dois times vão se preservar visando a final. Isso, né? Esses jogos vão ser antecipados porque as delegações de Palmeiras e Flamengo, eles precisam estar em Lima até as 23h59 da quarta-feira para a final da Libertadores. E além de disputar a final da Libertadores, aí os dois times, e você sabe que tá ponto a ponto o negócio, eles são adversários diretos na luta pelo Brasileirão, e faltando 9 partidas para cada um, o Palmeiras lidera com 62 pontos e o Flamengo vem logo atrás na vice-liderança com 61. Inclusive hoje é dia de secar o Flamengo, né? O Flamengo que joga contra o Sport às 9 da noite, lá no Maracanã, e o Palmeiras joga amanhã contra o Juventude às 6h30. Então, meu amigo, vai ser ponto a ponto, vai ser cabeça a cabeça. E aqui falando dessa reta final, né, do tempo que o Palmeiras tem, pelo menos aqui até a data da final da Libertadores. Agora é hora de apoiar, hein? Agora eu não vejo espaço aqui para criticar o time, não importa o que aconteça. Eu acho que é um momento decisivo para a gente, né? Principalmente se tratando, falando como palmeirense aqui, né? Para a gente conseguir. Nós podemos aí nos próximos 2 meses, cara, despontar como maior, ainda mais, né? Ainda com um time que é ainda maior no Brasil. A gente pode ganhar uma Libertadores e um Brasileirão. Então eu penso que agora, corneteiros, você que é corneteiro que nem eu, você gosta de dar uma cornetadinha, eu sei disso. Dá uma segurada na onda, cara. Penso que agora é hora de dar uma segurada na onda, porque a gente tem aí jogos dificílimos, né? A gente tá lutando cabeça a cabeça no Brasileirão. Libertadores é um jogo só, 90 minutos é o que separa o Palmeiras da taça. E agora, cada detalhe importa. Cada detalhe importa. Então vamos ficar de olho nesse Brasileirão. O Palmeiras tem que ir com muita calma, com muita tranquilidade. Rodar esse elenco em alguns momentos, vai ter que rodar, né? Por mais que o time titular seja importante estar sempre jogando, mas agora é no detalhe que a coisa vai ser resolvida, viu, meus amigos? Então fiquem de olho e vamos dar aquela segurada na corneta, né? Pelo menos eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E vamos falar aqui também de quanto cada time vai faturar na Libertadores. Já faturou, né? Na verdade. Vou trazer para vocês quanto Palmeiras e Flamengo já faturaram e quanto pode ganhar também, caso seja campeão. Lembrando que os dois estão reeditando a final de 2021. Flamengo e Palmeiras, eles são finalistas agora, e no dia 29 de novembro, o continente, o mundo vai conhecer o primeiro time a se tornar tetracampeão da Libertadores, o primeiro clube brasileiro, né, a se tornar tetracampeão da Libertadores, a competição mais importante do continente. E vamos trazer aqui para vocês quanto cada time já faturou, além de, claro, quanto ainda pode cair. O Flamengo, ele foi o primeiro, né, a garantir a vaga aí para a decisão, depois do empate contra o Racing lá na Argentina. E o Flamengo ele se classificou pelo placar de 1-0 no agregado, e o Palmeiras, por outro lado, conseguiu reverter o jogo
mais uma vez aí provando a sua força dentro de casa. O Palmeiras, ele carimbou a passagem lá para a final no Allianz Parque depois de ganhar de 4-0. E como que tá as coisas aqui hoje, ó? Quanto vale cada fase da competição? É importante você entender que a premiação da Libertadores, ela se dá por fase. Então aqui, ó, nós temos, ó, fase de grupos. Nós temos 3 milhões de dólares, né, 17 milhões de reais, mais 330 mil, 1,7 milhão de reais por vitória. Então, só na fase de grupos você vai ganhar 17 milhões, mais 1,7 milhão por vitória. Nas oitavas de final, você ganha 7,1 milhões de reais se você avançar. Nas quartas, 9,6 milhões de reais. E na semifinal, 13 milhões de reais. O vice-campeão fica com 39,7 milhões e o campeão, aqui entra uma grana absurda, hein? 136 milhões de reais o Palmeiras ganharia caso fosse campeão da Libertadores. 136 milhões. Agora aqui, quanto o Flamengo já ganhou com a Libertadores? Vocês vão entender porque o Palmeiras ganhou mais. O Palmeiras ganhou mais que o Flamengo na Libertadores. Somando as vitórias aí nas fases de grupos, né, e os avanços do Flamengo na Libertadores, o Flamengo embolsou 49,6 milhões. Mas, caso eles sejam vice-campeões, falei para vocês, 37 milhões de reais a mais. Eu não vou falar o valor do Flamengo, né, do primeiro lugar, porque eu não quero zicar, tá bom? Agora vamos falar, e também tem os vencimentos, né, os vencimentos totais da Libertadores aí podem chegar a 178,6 milhões. E agora o Palmeiras, né, quanto o Palmeiras já faturou com a Libertadores? O Palmeiras é de longe o time que mais ganhou com a Libertadores em 2025. Por quê? O Palmeiras teve 6 vitórias em 6 partidas na fase de grupos. Isso contou para o Palmeiras faturar muito, porque apenas com o desempenho da fase de grupos são 56 milhões de reais nos cofres do Palmeiras. E caso fique campeão aqui, ó, caso o Palmeiras for campeão, o Palmeiras recebe o maior prêmio da Libertadores até aqui, com incríveis 192,9 milhões de reais. Olha só o tamanho desse prêmio que pode agregar para o Palmeiras, cara. Inclusive tem até aquela questão, né? Até agregando vocês aqui, se a final deve mudar de lugar ou não. A princípio, a final vai ser em Lima. A final está confirmada em Lima, capital peruana. No entanto, o Samir Chaldi, ele vive um impasse, né? Ele mesmo já tentou, já afirmou, né? Inclusive tive o prazer de conversar com ele lá. É um bom presidente, viu, cara? Tava com algumas ressalvas a respeito dele, não sei se ele chegaria, né, para propor algumas mudanças se tratando de futebol brasileiro, mas já falou de calendário, já falou de fair play financeiro. Ele parece ser realmente um cara com boas intenções aí, vamos avaliar. Mas eu consegui conversar com ele também no pós-jogo ali de Palmeiras e LDU, e o que se afirma, ele inclusive falou isso até em entrevista, é que tem essa possibilidade do jogo ser no Brasil, visto que os dois times são brasileiros. A primeira opção, né, seria o Mané Garrincha, poderia levar esse jogo para o Mané Garrincha, para os dois fazerem a final aí em solo brasileiro. É uma coisa a ser discutida, mas a própria Conmebol, ela começou uma pré-venda de ingressos ontem, na sexta-feira, inclusive eu fui olhar já, né, fui tentar ali antecipar, porque se tivesse algo relevante eu traria aqui para vocês informando sobre a final. Mas essa pré-venda, ela foi para clientes Mastercard do pessoal que mora no Peru. Então até alguns amigos entraram lá, falaram, pô, não tô conseguindo comprar, não sei o que tá acontecendo, mas era só liberado para quem tinha cartão de crédito peruano. Então os caras ficaram meia hora lá, os amigos meus lá clicando, tentando de tudo que é jeito para fazer a compra, e não estava rolando porque era liberado só para peruanos. Então, tendo informação aqui de ingresso, a gente traz para vocês, mas a princípio está confirmada no Peru. Isso é sincero para vocês? Como já teve essa pré-venda para moradores peruanos, né, para o pessoal que mora lá em Lima, eu acho difícil que mude, viu? Acho bem difícil que mude. O presidente da CBF está tentando, Samir Chaldi, mas eu creio que será difícil mudar muito porque a Conmebol já começou essa logística de preparação dos materiais de marketing, né, a divulgação. Eles estão mencionando muito Lima nas artes principais da Conmebol, e também já teve essa pré-venda aí, visando o pessoal que mora no Peru. Então vamos aguardar aqui, né, mas eu creio que não vai mudar. Aí vai da tua logística, né, o que você organizou aí. Se você já quer ir comprando,
né? Mas toma cuidado, porque tem a questão do ingresso. A questão do ingresso vai ser muito concorrida, cara. Vai ser muito concorrida. Costuma esgotar rápido. Aqui a experiência para vocês de quem comprou contra River Plate, de quem comprou contra Flamengo, que foram jogos menores, jogos de proporção menores. A torcida do Palmeiras está num nível de consumir o time assim absurdo. É muito rápido quando libera para a torcida do Palmeiras. Então, toma cuidado, você que já comprou passagem ou pretende comprar a passagem antecipadamente. Eu sei, eu entendo que voo é complicado, né? O negócio altera de um dia tá 5, no outro dia tá 8. Eu entendo que tem essa questão aí, mas toma cuidado também com a questão do ingresso, tá? Porque pode pesar aí na hora de você ir assistir uma final. E vamos falar de Juventude e Palmeiras agora. Virando a chave aqui, falando de Campeonato Brasileiro, onde você pode assistir o horário e as prováveis escalações de Palmeiras e Juventude. O Palmeiras que pega o Juventude às 18h30 no Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Abel ele chega para esse jogo aí embalado, por causa da remontada contra a LDU na última quinta-feira. No Brasileirão, o Palmeiras ele vem de 2 jogos sem ganhar. Tem esse grande problema, né? O Palmeiras perdeu para o Flamengo e empatou com o Cruzeiro na última rodada. E o Juventude, olha a situação do Juventude, meu amigo. O Juventude tem 6 derrotas nas últimas 10 partidas. E com essa série ruim, com essa série horrível, né, de resultados, eles estão na vice-lanterna do campeonato e tem uma situação aí cada vez mais complicada. Vale lembrar também que os times eles se enfrentaram recentemente, um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras não teve pena. O Palmeiras goleou por 4-1 no Allianz Parque. Então, onde você pode assistir esse jogo? Juventude e Palmeiras, nesse domingo, às 6h30 da tarde, pelo Brasileirão, ele vai ter transmissão do Premier. Então, ele vai ser ali pay-per-view. Você que tem acesso aí, você vai conseguir ver pelo Premier. E as prováveis escalações de Juventude e Palmeiras. Juventude tem 3 desfalques. Marcos Paulo, o zagueiro, Jadson, volante, e o Gabriel Talhari. Talhari ou Talhari, aqui não sei como vocês dizem, né? O Carpini, que hoje é o técnico do Juventude, ele deve mandar esse time aqui para campo. Ó. Jandrei, alguém aí lembra do Jandrei? Onde que o Jandrei jogou? Não lembro muito dele. Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sanz, e o Rodrigo Sanz aqui, não sei se vocês lembram também, é zagueirão da Água Santa. Aquele que arrumou treta com o Hendrick. Marcelo Hermes, Kaique, Peixoto, Esforza. E aí o Hudson pode jogar no lugar do Esforza. Tem o Enio, Rafael Bilu e Gilberto, o incansável Gilberto, aqui do Bahia, São Paulo, que ele pode dar lugar para o também incansável Nenê, que já... Quantos anos tem o Nenê? Eu não faço ideia, se é 44, 45. E o Palmeiras segue sem o Everton, Paulinho e Lucas Evangelista. Todos eles estão no departamento médico e o Piquerez ele cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. O Piquerez está de volta, o Piquerez pode jogar esse jogo. Então o Palmeiras deve formar o seu time com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Emiliano Martinez, Andréas Pereira e Rafael Veiga. Rafael Veiga dando lugar para o Maurício, talvez aí, né? Mas eu creio que o Abel pode colocar o Rafael Veiga dado o momento dele na Libertadores, viu? Dado o Veiga entrou e conseguiu resolver. Vocês sabem o quanto o Abel gosta do Veiga, né? No termos, assim, digo, de posição cativa. O Abel tá sempre tentando dar uma chance a mais pro Veiga, então não se surpreendam se o Veiga entrar de titular nesse jogo, tá? E aí, esse cara precisa jogar, né? Esse aqui precisa jogar. Alan deve ser titular. O que esse moleque destruiu no jogo contra a LDU foi um absurdo. E aí você tem também Flaco Lopes e Vitor Roque, eles que devem aí também fazer a dupla de ataque do Palmeiras. É um bom time. Um bom time, essa é a provável escalação. Mas aqui, a minha única ressalva aqui talvez seria Aníbal Moreno no lugar de Emiliano Martinez. Eu ficaria de olho aqui pro Aníbal Moreno jogar, porque acho que ele tem mais qualidade, acho que na questão ritmo de jogo, ele deve estar mais habituado que o Emiliano Martinez. Emiliano Martinez foi mal demais, entrou mal demais contra a LDU. Então isso me preocupa. Eu não sei a situação do Aníbal, situação médica, né? Mas ele estava disponível contra a LDU para jogar. Não sei se foi opção do Abel ou ainda por resquício de lesão, né? Algo nesse sentido, o jogador está sentindo ou não. Mas se tiver a opção de Aníbal 100%, a única alteração que eu faria aqui seria Aníbal Moreno no lugar do Emiliano Martinez. Então, repassando rapidinho a escalação do Palmeiras para vocês, ó. Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Emiliano Martinez, Andréas Pereira, Rafael Veiga,
Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. É um bom time, né, senhores? Um bom time para a gente conseguir fazer o resultado lá no Alfredo Jaconi, para a gente conseguir vencer esse jogo, porque, ser bem sincero para você, o Flamengo dificilmente perde para o Sport. Dificilmente perde para o Sport, dando aquela zicada, né? Seria legal se o Sport achasse um gol sem vergonha, seria muito legal. Mas acho que dificilmente o Flamengo perderá para o Sport, tá? E o Palmeiras, que enfrenta o Juventude, que, vice-lanterna, tem que fazer o resultado. Fechado, meus amigos? Esqueci aqui também de arbitragem, né? Passar arbitragem para vocês. O árbitro é o Sávio Pereira Sampaio e os auxiliares Leila Nayara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade. E no VAR, Rodolfo Toschi Marques. Aqui, ó, tanto o Sávio quanto a Leila e o Daniel, eles são do Distrito Federal e o Rodolfo Toschi é do Paraná. Então, essa é a equipe de arbitragem. Esperamos não ter problemas, né? Detalhe que a cada lance que for a favor do Palmeiras, vocês já sabem, né? O campeonato está manchado, acabou o campeonato, né? Varmeiras, o Pix da tia Leila caiu. Qualquer lance que for a favor do Palmeiras agora vai ser um choro, vai ser um drama, que é assim que eles vão tentar ganhar o campeonato, né? Vocês viram o Flamengo falando no grito não, mas a coisa que eles estão tentando fazer é ganhar esse campeonato no grito. Então o Palmeiras também não pode deixar isso passar, né? Tem que ficar de olho em arbitragem, não pode também se dar o luxo de ser prejudicado aqui. A gente tem que prezar aqui pela lisura do campeonato, né? Tem que ficar de olho aí o quanto esses caras estão dispostos a estar certo ou não e não ir na pressão. Que o Palmeiras perdeu um gol contra o Cruzeiro, aquele gol era legal. Muita gente falando, o Cássio estava com a mão na bola. O Cássio não estava com a mão na bola. Se você avaliar o lance novamente, o Cássio não põe a mão na bola. Então, assim, esses detalhes eles vão fazendo a diferença. Então o Palmeiras tem que ficar de olho aí também para não ser prejudicado e não perder esse campeonato no grito. Porque esses caras estão falando de não grito, não. A coisa que eles estão mais maluco é fazer pressão em bastidores para ganhar esse campeonato no grito. Fechado, meus amigos. Trouxe para vocês aqui, ó, 3 informações. Falei das mudanças, né, que o Palmeiras pode ter. Grêmio e Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro. Esses jogos devem mudar, devem ser antecipados do dia 29 para o dia 25. Tem também quanto o Verdão pode faturar com a Libertadores, que é quase 200 milhões de reais, 192 milhões de reais. E as escalações de Palmeiras e Juventude para o Campeonato Brasileiro, e onde você pode assistir tudo direitinho aí. Fechado, senhores? Brigadão pela sua audiência, pela sua paciência. Hoje eu tô sozinho, porque o Erlan foi vagabundear. É mole? Foi vagabundear, não quer trabalhar o senhor Erlan Dias, não. Mas também, depois do que ele trabalhou aqui na quinta-feira, ele merece, né? O cara ficou aqui cobrindo e eu cobrindo do lado de lá. Então a gente conseguiu trazer uma cobertura absurda aí para vocês do jogo de Palmeiras e LDU. Fechado, meus amigos? Obrigadão pela audiência de vocês, pela paciência também. E tamo junto. Avante palestra. Até o próximo vídeo.